falar de um tema importantíssimo, mas eu queria dar uma introdução a esse tema, citando um versículo que eu gosto muito. Eu não vou pregar nesse versículo que eu vou citar agora, diretamente, mas indiretamente eu estarei citando ele, que é 1 Coríntios 10, versículo 6. Vou pedir para o Manuel colocar para nós. 1 Coríntios 10, versículo 6, é um versículo interessantíssimo, que vai nos ajudar na nossa reflexão aqui nessa noite, que diz assim: essas coisas, ou seja, o escritor, o apóstolo Paulo, ele está se referindo às coisas que aconteceram na história de Israel, com o povo de Israel. Está dizendo, essas coisas, elas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Então a gente vai tratar disso de uma maneira indireta. Eu vou tratar de um texto que está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 16. Antes da gente citar o texto, um texto bem conhecido, uma parte da Bíblia muito conhecida, eu queria dar uma pequena introdução a esse livro que a gente vai ler, tá? A partir do versículo 18 do capítulo 16. Mas para que você entenda, o que é esse livro de Juízes, da qual é o texto que nós vamos ler aí a partir do versículo 18 do verso 16. Esse livro dos Juízes, ele está relatando a história do povo de Israel posterior à morte de Moisés e à morte de Josué, os dois grandes líderes que o povo de Israel ele teve, e é esse período posterior à morte desses homens e que antecede a monarquia de Israel propriamente dita, ou seja, o período onde é em Israel estabelecido um rei, um governante sobre a nação. E um texto do próprio livro de Juízes que narra muito bem o contexto de todo esse livro e que vai ficar evidente no texto que nós vamos ler, é Juízes 21, 25, que diz assim, no versículo 25 do capítulo 21 de Juízes: naquela época, ou seja, na época do livro dos Juízes, onde esses homens foram levantados por Deus, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso aqui mostra muito, é um resumo, podemos dizer assim, de todo o livro de Juízes. Por exemplo, nesse livro de Juízes, você que já teve a oportunidade de lê-lo inteiro, você sabe que nós encontramos aqui nesse livro, nós encontramos assassinatos cruéis, nós encontramos nesse livro traições, nós encontramos nesse livro estupro, nós encontramos de uma forma assim muito evidente incredulidade, rebelião contra Deus. Nós vemos nesse livro o povo de Deus, que tinha acabado de herdar a terra prometida, sendo agora subjugado por outros povos, por causa justamente do seu afastamento de Deus, pelo fato deles viverem justamente como este texto, o versículo 25, retrata para nós. Cada um vivia ou fazia o que lhe parecia certo, segundo o seu próprio coração. Esse é o período em que nós vivemos, que viveram esses homens e da qual nós encontramos tantas coisas assombrosas nesse livro. Mas nós não só encontramos essas coisas assombrosas, assassinatos, traições, coisas repugnantes, escandalosas, justamente porque o povo vivia nesse estado de serem senhores de si mesmo, de viverem segundo o seu próprio coração. Nós também encontramos, por incrível que pareça, no meio de um povo tão perverso, corrompido dentro do seu coração para com Deus, de um povo que estava em aberta rebelião para com Deus e com a sua palavra, nós encontramos também a graça, a misericórdia de Deus, também da mesma forma abundante que nós encontramos tantas atrocidades e coisas que até nos chocam. Você que já leu esse livro sabe muito bem o que
tem dentro desse livro, já que a gente vai ler um texto que mostra, evidencia tudo isso. Mas nós vemos que, apesar de eles estarem nesse estado de afastamento de Deus, de corrupção no sentido moral e no sentido espiritual, mesmo este povo estando em rebeldia para com Deus, em idolatria. Hoje a gente falou muito, leu 2 textos referentes à idolatria, né? Deus proibindo, Deus mostrando a insensatez da idolatria, a insensatez de se adorar um ídolo que é formado pelo o nosso próprio coração, pelas nossas próprias mãos. E a gente vê que neste período essas pessoas, elas estavam justamente nisso que Deus proibia, que Deus abominava, por ser uma coisa obviamente abominável e que não tem nenhum sentido. Mas mesmo essas pessoas, nesta época da história, estando nesse estado, a gente vê Deus derramando a sua graça, Deus derramando a sua misericórdia. E como Deus ele fazia isso? Deus ele levantava homens que foram intitulados, chamados pelo título do nome do livro, juízes, pessoas que foram levantadas para julgar a nação, para trazer para a nação de Israel, para o povo de Deus, justamente aquilo que eles tinham perdido, que é o quê? O referencial a respeito da vontade de Deus. O texto que a gente leu do versículo 25 disse o quê? Que eles viviam segundo o seu coração. Então Deus levantava homens. Deus levantava homens, inclusive levantou mulheres. A Débora é uma juíza, levantou homens para liderar este povo, para trazer este povo que estava nesse estado de corrupção para próximo de Deus, para voltar-se para Deus, para o arrependimento, para voltar ao caminho do Senhor, para liderar esta nação, sendo uma influência de acordo com a vontade de Deus para eles. Então é por isso que Deus ele levanta esses homens chamados juízes, da qual nós vamos falar de um juiz específico, talvez o juiz mais famoso de toda essa história, que é o caso de Sansão. Então nós vamos ler o final da sua vida, um finalzinho, né? Não um finalzinho, mas o final da sua vida, capítulo 16 de Juízes, versículo 18, e o tema da mensagem de hoje, o que nós vamos meditar e falar, por que nós vamos ler esse texto, o tema é a insensatez que põe fim a uma grande força. É isso que nós vamos falar, da insensatez que põe fim a uma grande força. Vamos ler o texto? Juízes 16, do 18 ao 21. O desfecho final, para o final da vida deste grande juiz que foi levantado por Deus aqui, nós vamos citar algumas coisas sobre a vida dele. Diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo da sua força. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, Dalila, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as suas 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Triste, né? Vamos ler? Vamos orar, melhor dizendo. Senhor Jesus, Deus, nós lemos aqui um trecho da Tua palavra, que segundo a Tua própria palavra, está aqui, o Senhor deixou registrado isso aqui para nós,
para nos orientar, para que nós não cobicemos as coisas más como eles fizeram aqui, como o caso Sansão ele fez, Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, traga luz a esse texto, faça-nos lembrar da história deste homem, faça-nos lembrar dos detalhes, Senhor Deus, de toda essa história, para que nós possamos fazer um link dessa história com a nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos aqui, através da Tua palavra, sermos libertos deste desejo pelo mal, desta influência que o mal ele exerce sobre nós, e que nós não venhamos, Senhor Deus, a nos sentir atraídos pelo mal, mas possamos repugnar isso e andarmos longe, para que isso não traga resultados trágicos para a nossa vida física, familiar, espiritual. Em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e nós cremos que o Teu Espírito tem o poder de trazer luz às Tuas coisas, de iluminar a nossa mente, e assim, crendo na operação do Teu Espírito, nós descansamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Sansão, talvez um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, um personagem que certamente você já ouviu a história desse homem, seja lendo o próprio texto bíblico, olha para você ver como esse personagem ele é enigmático, no sentido dele ser um personagem muito importante. Ele é o juiz da qual existe mais extensão escrita sobre ele, Somos desde o capítulo 13 até o 16, a gente vai ver que o autor do livro ele relata sobre a história desse homem, e é um homem que você certamente conhece a história dele, já ouviu a sua história por diversas vezes, das mais diversas formas. Talvez você já viu até um filme. Quem já viu um filme de Sansão? Eu já vi, com certeza, Um filme, às vezes você já viu uma peça teatral. Então, ou seja, é um personagem extremamente conhecido. Por quê? Porque ele é um personagem muito marcante na história do povo de Deus. Ele é um personagem, até de certa forma, que desperta um certo fascínio em nós, pelo fato de como ele foi levantado por Deus, Um homem que tinha uma força extraordinária. Então, tudo que envolve Sansão desperta em nós um certo fascínio, porque realmente ele foi um personagem bíblico fora do comum. Você não vai encontrar um chamado igual ao de Sansão em nenhuma parte da Bíblia e nenhuma parte da história desse mundo. Ele é um personagem único dentro da história de Israel. Então, é um personagem extremamente conhecido dentro da Bíblia. Mas a pergunta é, apesar de nós conhecermos desde o começo da história, da vida desse homem e até o final da vida dele, todos nós sabemos que infelizmente, por conta disso que aconteceu com ele, esse homem, ele morreu sacrificando a sua vida para destruir o templo onde estavam os inimigos de Deus, os filisteus naquele momento. Então ele morreu de forma trágica, sacrificando a sua vida para destruir o povo que estava destruindo o povo de Deus, uma vida extremamente trágica. Mas a questão eu sei que você conhece a história, muito provavelmente, desse homem, mas será que essa história, ela fez comigo e com você aquilo que o texto bíblico que nós lemos lá de 1 Coríntios 10 fez, nos ordenou ou nos mostrou o que deveria fazer? Ou seja, o texto de 1 Coríntios, eu gosto dele por quê? Porque ele diz para mim e para você, e ele diz para nós assim, olhe as histórias do Antigo Testamento, as coisas que estão relatadas nesse livro,
também nesta direção, na direção de que você, ao conhecer essas histórias, você possa tirar um aprendizado para a sua própria vida, na direção de que você seja, através dessa história, através desse registro que Deus fez questão que eu e você conhecesse da vida desse homem especificamente, nós tirássemos então uma preciosa lição para nós e pudéssemos sermos libertos deste fascínio ou do desejo de cobiçar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Por isso, o tema da mensagem de hoje é a insensatez que põe fim a uma grande força. Você conhecer essa história é uma coisa. Agora, você aprender com essa história é uma coisa muito diferente. Eu te pergunto, você já aprendeu alguma coisa com o Sansão, com a história desse homem? Eu espero que sim, e se você não aprendeu de fato, hoje é uma oportunidade. Cada vez que nós lemos esse texto da história desse homem, é uma nova oportunidade que temos de aprender. Então hoje nós vamos aprender sobre ele, para que nós não venhamos a cobiçar as coisas más, como ele, esse exemplo aqui, vivo, infelizmente cobiçou. Você já percebeu que o mal, aquilo que é mal, principalmente aos olhos de Deus, não só ao nível social, mas principalmente aos olhos de Deus, você já percebeu que aquilo que é mal exerce um certo fascínio sobre nós, seres humanos? Por exemplo, você já viu um jornal ter grande audiência ao relatar só coisas boas na sua grade? O jornal fala, não, nós vamos só falar das coisas boas que acontecem no mundo. Não vamos falar de nada ruim. Já viu um jornal assim? Por que esse jornal não existe? Porque isso não dá audiência. Então, o mal, ele desperta certo fascínio sobre nós. Aquilo que é errado desperta certo fascínio, proibido. Desperta fascínio sobre nós. E a gente vê este fascínio sendo exercido pelo mal até mesmo antes da queda. A própria Eva, ela, diante de uma ordem de Deus, não coma desse fruto, ela sente este fascínio por aquilo que era mal, por aquilo que era proibido. Então o mal, ele exerce este fascínio sobre nós, seres humanos, e com a queda, isso ficou ainda mais evidente. Com a queda da humanidade, isso ficou ainda mais palpável para nós mesmos. Se nós fizermos uma rápida leitura sobre a nossa própria vida, sobre o nosso coração, de uma forma sincera, justa, nós vamos perceber isso de uma maneira muito clara e muito fácil. E este texto está aqui para nos ajudar a nos libertarmos deste fascínio que o mal, ele exerce sobre nós. Bom, um pouquinho sobre a história dele, e é o seguinte: Sansão, como eu disse, ele foi um juiz, ou seja, ele foi um homem que foi levantado por Deus para ser um líder, para destruir o povo que estava destruindo o povo de Israel, que estava subjugando o povo de Israel. E ele foi um homem que foi levantado, separado por Deus, desde o ventre da sua mãe. Nós vemos isso, por exemplo, lá no começo do capítulo 13, versículo 5. A gente vê isso de uma maneira muito clara. Deus levanta esse homem, mas ele não faz como outros homens que já eram adultos quando foram chamados. Sansão, ele foi chamado desde o ventre da mãe. Ele teve um chamado totalmente especial de Deus para que ele pudesse libertar o povo de Israel do domínio filisteu. Ou seja, nós estamos falando de um homem consagrado, separado, escolhido a dedo por Deus para executar uma missão importantíssima e muito específica. E para exercer aquilo que Deus esperava deste homem, o que Deus ele fez? Deus, ele dotou este homem com uma capacidade sobrenatural, mais especificamente com uma força sobrenatural. Sabe aquela coisa de filme
do X-Men que a gente vê. Então Deus capacitou esse homem com uma força inimaginável, a ponto de, por exemplo, lá no capítulo 14, versículo 6, relatar que ao Sansão ver um leão vindo na sua direção, ele rasga esse leão no meio. A ponto de que lá no capítulo 15, versículo 15, relatando sobre a vida dele, a ponto deste homem, com essa capacidade extraordinária de Deus, com uma força extraordinária, ele, diante do inimigo, diante da peleja, ele pega uma queixada de um jumento, de uma carcaça de um jumento, e com ela, ele mata 1000 homens do exército inimigo. Já imaginou uma coisa desse tipo? Entre outras coisas que eu e você nós sabemos sobre a capacidade extraordinária que Deus deu àquele homem, uma força extraordinária, sobrenatural, para quê? Com qual propósito? Para que ele cumprisse o propósito de Deus, que era libertar o povo de Israel do domínio filisteu. Esse era o propósito. Ou seja, nós estamos falando de um homem que não existia nada no seu tempo, na sua época, suficientemente forte para prender esse homem, para segurar esse homem, para amarrar esse homem, para limitar o que ele desejava, precisava fazer naquele momento. Um homem forte o suficiente para escapar de qualquer coisa que viesse o parar, a não ser a sua própria insensatez. Por isso o tema da mensagem é nos libertando do fascínio, ou seja, da insensatez que põe fim a uma grande força. Nada parava esse homem na sua época, nada tinha força suficiente, a não ser a sua própria insensatez, como a história o relata. Sabe o que é insensatez? Insensatez é a característica daquele que tem falta de discernimento, que avalia as coisas sem bom senso, ou ainda daquele que não tem capacidade de separar o bom do ruim, o certo do incorreto, daquilo que é errado. E a gente infelizmente vê, pela história deste homem, que pela sua vida, Sansão, infelizmente, ele sempre esteve andando no caminho da insensatez. Nós vemos isso, por exemplo, quando no começo ali do capítulo 14, versículo 2, quando este homem, ele deseja se casar com a mulher do povo inimigo, do povo filisteu. Ele vê uma moça muito bonita lá do povo filisteu, e ele então deseja casar com essa mulher a todo custo, e até a história mostra, ele até casa, depois tem um desfecho trágico, esse casamento. Porém, existiu esse desejo no coração. E por que isso era tão insensato por parte dele? Primeiro, porque era o povo inimigo. Ele foi levantado para destruir o povo que subjugava Israel e não para fazer uma aliança com esse povo de forma alguma. E segundo, porque casamento entre um povo que não pertencia ao povo de Israel era expressamente proibido na lei de Deus. O que nós conhecemos lá no Novo Testamento como não se coloque em julgo desigual com descrente, isso também existia lá no povo de Israel. A gente, por exemplo, vê isso lá em Deuteronômio, em Êxodo 34:15, expressamente Deus proibindo. Não, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus diz para eles assim: olha, vocês vão entrar nesta terra, vocês vão lutar, vocês vão destruir estes povos e vão tomar a terra, porque eu dei a vocês, mas vocês não vão fazer aliança com este povo, vocês não vão casar os seus filhos com as filhas deles, vocês não vão dar as suas filhas para eles, porque senão este povo será o que Deus chamou de espinho nos seus olhos. Espinho nos seus olhos. E parece que um Sansão foi literalmente, pelo texto que a gente leu, infelizmente. Então havia expressamente uma recomendação bíblica do próprio Deus para que eles não fizessem esse tipo de união com o povo que não pertencia ao povo de Deus.
E apesar dele ser orientado pelo seu pai de que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria se casar com essa mulher do povo inimigo, do povo que estava subjugando o povo de Deus, mesmo assim ele o faz. O caminho da insensatez era um caminho que Sansão estava a todo momento trilhando. Outro exemplo que nós podemos dar é quando ele então, depois de estraçalhar aquele leão ao meio, ele, ao voltar do caminho, ele percebe que naquela carcaça daquele animal criou-se então, as abelhas fizeram ali a sua colmeia e existia mel ali. E ele então vai e pega o mel que estava neste corpo desse animal morto e come e ainda dá para o seu pai. Só que isso era expressamente proibido dentro da lei. Ele não poderia nem tocar naquele animal morto. Mas para ele, perceba que Sansão, ele é a figura exata do versículo 25 que a gente leu, do próprio capítulo de Juízes, ou seja, que naquele tempo da história, cada um fazia aquilo que achava, que julgava certo aos seus olhos. Ele é um exemplo vivo disso. Ele talvez seja o personagem mais característico do próprio livro de Juízes, da história, do momento em que Israel estava vivendo. E entre outras, outra coisa que evidencia que Sansão sempre andava no caminho da insensatez, é quando ele então se envolve sexualmente com uma prostituta filisteia, né, lá no capítulo 16, versículo 1, ele vai, né, ele vivia muito andando pela terra do inimigo, e ele se envolve mais uma vez sexualmente com uma prostituta de lá, e o fim da sua insensatez, o ápice da sua insensatez, é quando mais uma vez ele se envolve em um relacionamento com uma pessoa, com uma mulher do povo inimigo, que Deus disse que ele não deveria fazê-lo, que é a famosa Dalila, da qual o texto nós lemos discorreu ou disse sobre ela, que é uma falta, obviamente, de prestar atenção e de discernir a vontade de Deus para a sua própria vida. Agora, por que Sansão ele estava nesse estado de viver e de não estar absolutamente nem aí para o que Deus desejava para a sua própria vida? Será que foram os seus pais que não o ensinaram pelo caminho? Que não ensinaram a temer a Deus? Absolutamente não. Sabe por quê? Porque o seu pai Manoá, quando ele recebe então, ele não recebeu a visão, mas quando a sua esposa conta a ele que ela estaria grávida e que Deus iria fazer um milagre porque ela era estéril e este menino ia ser consagrado a ele desde o nascimento, o pai do Sansão, o que ele faz? Ele ora a Deus desesperadamente, sabe pelo quê? Para que ele pudesse receber de Deus orientação sobre como ele deveria criar este menino. A gente vê isso no capítulo 13, versículo 8 a 12. Ele ora a Deus, ele pede: Deus, o Senhor está dando alguém que é consagrado, Senhor, me mostre como eu devo cuidar desse menino. Então, ou seja, por falta de ensino, obviamente não foi, porque existia esse texto do capítulo 13, evidencia o cuidado, o zelo que os seus pais tiveram em criar este menino, que agora já era um homem, no caminho do Senhor. A sua insensatez não era causada por falta de ensino. A sua insensatez era causada por causa da obstinação do seu coração por aquilo que é mal. Aquilo que é Sansão, pelo menos a mim me parece, ao ler a história dele, que Sansão era um homem que tinha um coração muito duro, no sentido de uma dureza de ser convencido ou se deixar convencer pelo bem. O seu pai tenta convencê-lo, tenta levá-lo ao caminho de Deus e ele não está nem aí para isso. Então você vê que é um coração que resiste a ser persuadido por Deus. Deus levantou esse homem. Deus deu uma unção especial, um chamado especial,
um desígnio especial para esse homem. E, obviamente, Deus sustentava esse homem, como a gente vê pela sua própria história. Mas mesmo isso tudo acontecendo, era um homem que não se deixava persuadir por Deus ou por aquilo que é correto. E aqui nós já aprendemos uma lição para a nossa vida, que é, será que o nosso coração, ele está receptivo para sermos persuadidos por Deus dos nossos maus caminhos, quando nós o estamos com Ele? Ou será que nós somos exatamente como Sansão, obstinados, com o nosso coração duro para a persuasão de Deus para a nossa própria vida? E talvez nós também poderíamos pensar assim, se já, né, que a gente viu que a fraqueza dele era mulher, né, a gente pode pensar assim, mas eu acho que o problema não era o Sansão, não era o coração dele. O problema eram as mulheres da Filistia, que eram muito bonitas, eram muito sensuais, e ele não conseguia resistir a isso. Obviamente que não. É a sua própria insensatez que era muito grande, não era a beleza dessas mulheres. O problema não estava externo a ele, o problema estava dentro do seu próprio coração. Tudo o que Sansão ele fez e a forma como ele lidou com a sua vida levou que ele perdesse a sua grande força. Não foi Dalila que, através da sua persuasão, fez com que esse homem perdesse o seu ministério, a sua força, a sua moral diante do povo de Deus. Foi ele mesmo, através das suas próprias más decisões. Aqui no finalzinho da história que nós lemos, nós vimos que os filisteus fizeram uma coisa terrível com ele. Eles furaram os olhos de Sansão. Mas entenda o seguinte, que os olhos de Sansão só foram furados porque ele já era cego há muito e muito, muito tempo. A cegueira física de Sansão, ela foi uma consequência inevitável da sua cegueira espiritual. O tema da mensagem de hoje, eu repito, é a insensatez que põe fim a uma grande força. Mas qual é a insensatez que põe fim a uma grande força? A insensatez de cobiçar, de desejar, de se sentir extremamente atraído por aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então eu pergunto para você, você quer perder a sua força? Você quer perder a sua vitalidade, a sua juventude, o seu tempo, o seu chamado, o seu ministério? É só eu e você, nós cobiçarmos, desejarmos e fazermos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. É só isso acontecer conosco, que certamente nós terminaremos a nossa vida de uma maneira tão trágica quanto a dele. E Sansão também nos ensina que uma grande lição no sentido de que o seguinte: se eu e você, nós tivermos este coração obstinado que nós estamos falando aqui, um coração duro à voz de Deus, um coração rebelde à voz de Deus, se nós tivermos este tipo de coração, pouco valerá os grandes feitos que nós fizermos na nossa vida. Às vezes nós estamos muito preocupados com os grandes feitos da nossa vida e nos esquecemos daquilo que é mais importante, como ele o fez, que é olharmos para o nosso próprio coração, olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos se existe em nós obstinação a respeito da vontade de Deus, se o nosso coração é um coração sensível, quebrantado à voz de Deus, ou é um coração rebelde àquilo que Ele faz. Porque se este for o nosso coração, pouco valerá as nossas grandes habilidades que nós possuímos, pouco valerá até o chamado que nós temos de Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu na vida desse homem. Isso que aconteceu com esse homem e que eu estou dizendo aqui, está muito aliado com um texto lá do Novo Testamento, que é Mateus capítulo 7. Abre para nós, Mateus capítulo 7, 22, a partir do 22. Que diz assim, Jesus dizendo, né?
ele diz que naquele grande dia, ou seja, Jesus está falando do dia em que todos nós deveremos prestar contas ao nosso Senhor do que fizemos com a nossa vida. Ele vai dizer que naquele grande dia, muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, mas eu no teu nome, eu fiz coisas grandiosas, Senhor. Eu fiz coisas extraordinárias no teu nome, Senhor. Senhor, eu fui chamado, eu fui separado para fazer algo especial dentro da sua obra. Coisas extraordinárias aconteceram, Senhor. Mas qual é a resposta do Senhor para aquelas pessoas? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E com isso, a gente aprende que é melhor nós possuirmos pouca força, mas termos sensatez, do que muita força sem ela. É melhor nós fazermos poucas coisas com sensatez do que grandes coisas sem ela. O que você sente? O que você sentiu quando a gente acabou de ler esse texto aqui? O finalzinho, né? Não dá para a gente ler toda a história, é uma história extensa, né? O que você sentiu no momento que a gente acabou de ler aí o versículo 21, dizendo então que os filisteus prenderam ele, furaram os olhos, colocaram ele lá para arrastar uma... perdi aqui, 21. Um moinho. Colocaram ele lá como um animal, né? Trabalhar como um animal. O que você sentiu? O que a gente sente? A gente sente tristeza. A gente sente pesar, lamento, decepção. A gente sente aquilo, não é assim? Quando você acaba de ler a história desse homem, é assim: puxa vida, cara. Puxa vida. Por quê? Porque diante de nós está o antagonismo da sua própria vida, que é o fato de que, como eu disse, alguém que foi separado a dedo, irmãos, por Deus. Um monte de criança que estava nascendo, um monte de pessoas que poderiam existir, Deus escolheu aquele cara, desde o ventre, falou para a família, instruiu a família como essa família deveria cuidar desse menino. Ele seria um nazireu, separado, consagrado do Senhor. Não só isso, Deus deu uma unção extraordinária, algo que não tem par no relato bíblico. Ninguém teve a unção, o ministério que esse homem teve de uma forma tão extraordinária. Haja visto que até hoje a sua pessoa nos impressiona pelo fato justamente da forma como Deus chamou esse homem. Então perceba, o antagonismo está em um extremo da ponta. As grandes coisas de Deus na vida desse homem está na outra ponta. Parece que tão contrária a tudo aquilo. A forma como ele termina a sua vida. Eu não sei, mas eu sempre que leio, eu falo: poxa vida, cara. Sentimento de tristeza, de frustração, sabe, de ver uma vida desperdiçada, de ver um ministério desperdiçado, ainda que no final ele, pela graça e a misericórdia de Deus, ele volte a si, ele se arrependa, pelo menos é isso que nos parece pela história, e tenta, de uma forma desesperada, cumprir o seu ministério, destruindo aquele povo. Embora isso aconteça, irmãos, é uma história extremamente trágica, lamentável, decepcionante. Mas é justamente assim que nós nos sentiremos no final da nossa vida, se nós formos insensatos e fizermos e cobiçarmos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. A insensatez de Sansão minou a sua força, cegou os seus olhos e tirou a sua própria vida, tirou a sua liberdade e a sua própria vida. Deus, como eu disse, como citei o versículo de 1 Coríntios, Deus deseja, irmãos, que nós olhemos para esse homem e nós possamos nortear a nossa vida em uma direção contrária à que ele tomou
durante toda a sua vida. É o desejo de Deus. Isso aqui não é uma história da carochinha, isso é algo que aconteceu de fato e que Deus fez questão de deixar registrado para mim e para você, para que nós não cobicemos as coisas más, como eles, como Sansão e tantos outros exemplos que nós temos na palavra de Deus, o fizeram e terminaram a sua vida de uma maneira trágica, lamentável. E obviamente eu e você, nós não queremos terminar dessa maneira. Diante disso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos olhar para dentro do nosso próprio coração, mediante a luz deste texto, dessa história. E nós vamos ter um momento com o Senhor. Porque Deus, Ele pode transformar toda esta situação, basta que haja arrependimento no nosso coração, discernimento no nosso coração a respeito de nós mesmos. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, aqui na Tua presença, Senhor. E nós acabamos de ler um texto, Senhor Deus, que causa tristeza no nosso coração, Senhor. E a gente lamenta pela vida do teu servo, Senhor. A gente se lamenta pela vida dele. A gente lamenta pela forma trágica com que ele terminou a sua vida, Senhor. Mas a gente, da mesma forma, é um misto de sentimentos, a gente também quer agradecer ao Senhor. Para a gente poder ter contato com essa história, Senhor. O Senhor não deixou isso aqui para envergonhar a vida do Sansão, o ministério dele, absolutamente não. O Senhor deixou isso aqui para que nós pudéssemos nos inspirar a viver na Tua presença, para que nós pudéssemos sermos arrastados dos nossos maus caminhos pela Tua palavra e trazidos de volta para o centro da Sua vontade, Senhor. Esse texto, essa história está aqui como instrumento da Tua graça, da Tua misericórdia para conosco hoje, aqui neste tempo, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, aquele que nos conhece de fato, como nós somos, quem nós somos, conhece que infelizmente, Senhor, nesse coração, no nosso coração existe, Senhor, esse desejo por aquilo que é mal, este fascínio, Senhor. Nós não somos hipócritas para dizermos que isso não existe, porque existe. Está dentro do nosso coração pecador, fascínio pelo mal, por aquilo que desagrada, por caminhos tortuosos. Nós não fechamos os nossos olhos para isso, Senhor, mas nós levantamos a nossa mão clamando a Tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos pedindo a Tua ajuda, Senhor. Nós não queremos terminar a nossa vida desta forma, Senhor. E foi para isso que o Senhor deixou esse texto. Então, Senhor, fala no profundo do nosso coração, Senhor. Fala, Senhor, no profundo da nossa alma. Se existe algo, Deus, que nós não enxergamos, se nós estamos tão cegos da nossa própria insensatez, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos isso. Enquanto existe tempo, enquanto existe fôlego, enquanto existe vida, enquanto existe força, Senhor, para que nós usemos tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor. Senhor.